Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. Seguindo a excelente sugestão do Leandro Nascimento, hoje nós vamos começar uma nova série no canal, o Epic Forgotten. Isso não quer dizer que o tema foi epicamente esquecido. Nós vamos começar a falar sobre o mundo de aventuras de Toril, também conhecido como cenário de campanha Forgotten Realms. A minha intenção com essa série é compartilhar com vocês um pouco dos eventos importantes, um pouco dos locais, um pouco da aventura que acontece nesse mundo. E claro que não tem como contar todas essas aventuras de uma só vez, então se preparem que essa vai ser uma série bem longa. Para começar, eu não quero falar de nenhum evento em especial, mas sim da origem do cenário. O cenário que veio ser conhecido como Forgotten Realms começou a ser concebido nos anos 60. Seu criador é o hoje game designer Ed Greenwood, também conhecido como Mago Elmister. Mas o público só começou a conhecer um pouquinho desse cenário a partir dos anos 70, que foi quando o Sr. Greenwood começou a publicar alguns artigos na Dragon Magazine. O primeiro livro de Forgotten Realms, o livro de campanha mesmo, só foi lançado no ano de 1987. O livro trazia informações sobre locais importantes, personagens, itens e a história dos reinos. Ele trazia regras que eram compatíveis com o AD&D e também com o D&D. E só um parênteses aqui, nessa época a afinada TSR trabalhava tanto com o AD&D quanto com o D&D. Era como se o D&D fosse um conjunto de regras básicas e o AD&D um conjunto de regras mais complexas, avançadas mesmo. A segunda edição foi lançada em 93, mas somente com regras para a segunda edição do AD&D, e em 2001 uma terceira edição também foi lançada junto com a terceira edição do D&D. Esse foi o primeiro livro de campanha de Forgotten Realms que eu tive, e eu gostei muito da qualidade e também do conteúdo do livro, tanto em questão de regras e questão de enriquecimento de cenário. Em 2008 nós tivemos o livro de campanha lançado para a quarta edição do D&D, mas aí a coisa já começou a desandar um pouco. Eu acho que a quarta edição atrapalhou muito o cenário de Forgotten Realms. Aquele negócio de Spell Plague mexendo com todo o cenário me pareceu uma explicação meio que feita nas coxas só para justificar a mudança das regras. Mas a gente vai ver isso nos vídeos mais pra frente. Chegando no cenário atual, apesar de Forgotten Realms ser o cenário básico da quinta edição, ela ainda não trouxe nenhum livro de campanha. Ainda assim, nós já temos o Sword Coast Adventurer's Guide, que veio dar uma luz para aquela Costa da Espada, que todo mundo gosta de jogar. Mas desse livro eu só devo entrar em detalhes também mais pra frente. Mas o que bateu na cabeça do Ed Greenwood para ele criar um cenário tão rico e tão variado? Bom, o Sr. Greenwood sempre foi um fanático por literatura de espada e magia. Depois de ter devorado os livros da biblioteca de seu pai, o jovem Ed, bom, eu espero que ele não se incomode que eu chame de Ed, o jovem Ed gostou muito de um autor em particular e ele pediu para o seu pai mais histórias daquele autor. Infelizmente, o pai dele teve que responder que se ele quisesse mais histórias daquele tipo, ele mesmo teria que escrevê-las, pois aquele autor já havia falecido. E foi aí que ele começou a sentir vontade de escrever as suas próprias histórias. Claro que ele escreveu muita coisa ruim, mas o que ele mais gostou de escrever foi sobre um mercador gordinho e bem astuto chamado Mirt. Esse cara era um mercador que viajava de cidade em cidade costeira vendendo seus produtos e, é claro, se metendo em muita confusão. Ele só podia contar com a sua própria esperteza e no final do dia estava ele lá fugindo daquela cidade e indo em direção a outra. Como Mirt precisava de mais cidades costeiras para se aventurar, o jovem Ed começou a criar uma a uma as cidades que compuseram a sua Costa da Espada. Ele viajou por Luskan, Neverwinter, Waterdeep, e quando o jovem Ed parou para notar, ele já tinha uma Costa da Espada cheia de aventuras. O mais interessante é que ele só foi conhecer o D&D anos depois, e ele usou toda essa bagagem para criar o cenário de campanha dos seus jogadores. Eles jogaram durante muito tempo, e o que eu achei mais interessante é que o Ed Greenwood começou a tomar notas desses jogos, e dessa maneira ele foi enriquecendo o seu cenário. Como eu disse antes, ele também foi um dos caras que mais publicou artigos na Dragon Magazine, se é que ele não foi o mais ativo dele, tendo uma centena, quizá 2 centenas de artigos publicados na revista, pelo menos até pouco tempo atrás. Lá pelos anos de 1986, a finada TSR estava procurando um novo cenário de campanha para o D&D, e o editor Jeff Grubb
foi atrás do Sr. Greenwood procurando a origem desses artigos. Afinal, vai que dali surge um produto muito interessante. E surgiu. Quando Jeff Grubb chegou até a casa de Ed Greenwood, ele descobriu um porão cheio de caixas e mais caixas de anotações. Elas tinham informações sobre cidades, monstros, locais importantes e até personagens. Depois de mais de um ano compilando todas essas informações, eles finalmente lançaram o livro de campanha de Forgotten Realms. E ele foi um tremendo sucesso. E é até hoje. Muito tempo atrás, muitas pessoas conheceram o D&D pelos cenários de Greyhawk, Mystara, Planescape, mas com certeza o mais famoso deles ainda é Forgotten Realms. E com isso a gente conclui a apresentação desse cenário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e antes de terminar, eu queria deixar um recado para quem não curte muito os cenários de campanha. Eu acho super certo as pessoas criarem seu próprio cenário, suas próprias aventuras, que vocês vão jogar em mesa. Ainda assim, os cenários prontos são uma fonte quase inesgotável de inspiração para a gente enriquecer os nossos mundos de aventura. Você não precisa jogar na cidade de Waterdeep, mas isso não quer dizer que o seu cenário não possa ter uma cidade tão rica quanto ela. Além disso, eu vejo por aí muitas pessoas perguntando em qual época devem jogar, como que está o cenário atualmente. A resposta é bem fácil. O mestre tem toda a liberdade para escolher qual época ele quer ambientar a sua campanha. E ele não precisa se preocupar com nenhuma informação oficial. O mundo é dele para ele fazer o que ele quiser. A partir do momento que a aventura começou, nenhuma informação oficial é mais importante do que a vontade do mestre. Então, pensem bem nisso e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail.com ou pelo perfil do Facebook. O Epic Quest faz parte do Panela RPG, um portal de conteúdo RPGístico com vídeos, tirinhas e podcasts.